Só aí, pessoal, estamos começando mais um papo, conversar sobre o mundo da bola. Hoje uma conversa bem especial com alguém que já tem uma história com bastante coisa para contar para a gente. E antes de começar esse papo, queria te pedir que te inscreva no canal, compartilha. Lembrando que você, ajudando o nosso canal, você está ajudando também o nosso trabalho lá, Informação de Atletas lá na Indonésia. Então, vai ter um cardzinho aqui em cima, você pode ver um vídeo ali que vai estar falando um pouquinho sobre o que a gente faz lá e ajuda a gente a alcançar mais jovens lá na Indonésia. Sem demorar muito, Marcelo, eu queria te agradecer a oportunidade de estar conversando contigo. A gente se encontrou aí num curso de formação de treinador e passou batido, e agora, através de um outro colega, cheguei a ti de novo. E é muito bom poder conversar com pessoas que têm histórias que são relevantes no meio do esporte, porque eu entendo que essas histórias elas contribuem para aqueles que estão tentando trilhar um caminho, possam até às vezes se encontrar, às vezes estão meio perdidos no meio dessa trajetória e possam se encontrar. Então, te apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho quem é o Marcelo e nós vamos depois lá abrir as gavetas aí e conhecer um pouquinho da tua história. Primeiro, obrigado, Ricardo, aí, pelo convite. É um prazer estar participando aqui do canal com você. E a gente esteve próximo, né, no nosso curso de formação e, ao mesmo tempo, distante, porque a gente também tem os afazeres do dia a dia, os estudos, os trabalhos, e, ao mesmo tempo que nós estávamos próximos, estávamos distantes. Mas agora estamos próximos novamente e vamos cada vez mais nos aproximarmos, para que a gente possa cada vez mais estar aprendendo um com o outro, estar compartilhando informações. E hoje é um prazer estar aqui com você, podendo contar um pouco da minha história. A minha história dentro do futebol, ela começa até dentro da barriga da minha mãe, porque meu pai ele foi atleta de futebol, começou em Santos, ele jovem veio de Santos sozinho, de Santos para o Rio, veio morar no alojamento aqui do Fluminense, no Rio, e ele, de uma forma fenomenal e raríssima, ele conseguiu sair de um jovem pobre em Santos, com 16 anos, vindo para o Rio sozinho. E em 2 anos ele conseguiu chegar à seleção brasileira. Isso aí é um fato raro, que a gente vai contar um pouco da história do fenômeno e do normal, porque isso não é o normal. O normal é as dificuldades ainda serem cada vez maiores, mas esse caso dele foi um fenômeno. Então ele veio para o Rio, aconteceu isso, foi para a seleção, jogou na seleção de 70, foi campeão do mundo, e aí teve essa vinda para o Rio, e desde a barriga da minha mãe, meu envolvimento com o futebol ele é muito grande. Então minha primeira lembrança já no final da carreira do meu pai, ele jogando já no Bangu, aqui no Rio, o último clube dele. E aí eu me lembro pequeno já no vestiário do Bangu, junto de Marinho, Josimar, outros caras que também jogaram em N clubes do Brasil e do mundo, seleção. E aí eu me vi naquele vestiário e logo depois já me imaginando seguindo a carreira do futebol. Só que a gente sabe que a carreira ela é longa e difícil. Ela não é uma carreira, como eu falei agora, do meu pai, que foi um fenômeno que aconteceu em 3 anos ele chegar à seleção brasileira vindo de Santos. E isso não é o normal. Então, eu comecei nas categorias de base, comecei na escolinha primeiro do Flamengo e fiz todos os módulos de escolinha possíveis. Aí depois eu recebi um convite para jogar no Bom Sucesso, no infantil. Fiz os 2 anos de infantil lá no Bom Sucesso. E aí depois nós fomos convidados aí para o São Cristóvão. Foram 8 jogadores do Bom Sucesso para o São Cristóvão, onde eu fiz o juvenil e o primeiro ano de juniores. Aí depois saí dos juniores do São Cristóvão. E aí a gente começa já naquela perspectiva de ser profissional. E aí você começa a rodar aqui, rodar ali.
tive em Minas, tive no Sul, tive em vários times pequenos, né, rodando, em alguns momentos dormindo naqueles alojamentos dentro debaixo de arquibancada, em alguns momentos com dificuldade de voltar para casa, porque o final de semana não dá tempo de você ir em casa pela distância, saudade de pai, de mãe, da família, não ganhando nada, porque na minha época de formação era praticamente um luxo quem ganhava alguma coisa de ajuda de custo, não tinha nada, era basicamente pela moradia, no alojamento e pela alimentação que era precária, não era uma alimentação de atleta como é hoje, com nutricionista, com suplementação, era basicamente na raça, era cada um por si, quem pudesse comprar uma banana para tirar não dar aquela cãibra já era algo que poucos poderiam ter naquele momento. Então a gente sabe que as dificuldades na formação ela é assim. Hoje, com centros de treinamentos, com o investimento que os clubes fazem na base e com quanto que cada atleta jovem hoje é valorizado no mercado, o investimento ele é muito maior, mas a gente sabe que ao longo do tempo isso foi melhorando, mas nem sempre foi assim como as coisas vêm acontecendo hoje em dia. Tu comentou a questão da barriga da mãe, né? Nós estávamos até conversando aqui em off que os meninos de hoje já têm um acesso a estruturas dentro do clube que antigamente ela era mais difícil. Até conversei com ex-atletas aqui que falavam, Paco, o dia que eu fui convidado para ir treinar com adulto, só o fato de eu botar chuteira sentado do lado dos caras, para mim já era o máximo, porque isso era algo muito distante do menino da base para o profissional. Mas tu já tens a imagem de estar convivendo num espaço que toda gurizada queria, que era estar dentro do vestiário acompanhando o teu pai, assim. Como é que era essa relação de criança já dentro desse contexto? Isso foi algo que realmente foi o estímulo principal para que tu desejasse estar trilhando esse caminho? Essas experiências eram tão boas que te estimularam a isso? Fala um pouquinho dessa fase, assim. Então, eu acho que essa é um plus, né? Você poder estar junto de grandes atletas, eu acho que isso é um plus. Mas o desejo e o objetivo que cada criança tem, principalmente os meninos, hoje as meninas vem crescendo muito essa questão do aprendizado, essa questão de estar jogando o futebol, as meninas vêm crescendo muito. A minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos e ela gosta também de brincar com a bola, e isso aí ao longo do tempo vem melhorando. As meninas não gostavam, mas os meninos principalmente eles têm esse sonho do atleta, né, do futebol, as referências, Ronaldinho, Neymar, Pelé, cada um no seu tempo, cada um com as suas referências. Então os meninos sempre buscando isso, e eu estando dentro do vestiário com esses atletas, para mim, eu acho que isso foi o plus. Mas o desejo, eu acho que já estava dentro de mim. Eu acho que já era uma coisa que eu sempre busquei desde pequeno. Tá no esporte. O futebol, ele é um caminho, não é o único caminho dentro do esporte. Existem outros caminhos dentro do esporte, e o futebol é um deles. Eu sempre, eu até brinco com a minha esposa que eu não sei fazer outra coisa, não sei pregar um prego, eu não sei fazer nada, não sei pintar, não sei nada, e eu sempre quis estar dentro do esporte, sempre dentro do futebol. Então eu procurei dentro da minha formação fazer tudo que foi possível. A gente sabe que as oportunidades elas acontecem para poucos, não são todos que têm oportunidades reais. Às vezes são oportunidades, mas são aquelas oportunidades passageiras, não são oportunidades reais. São situações que acontecem de convite, que às vezes você pensa que poderia estar numa situação melhor, mas que você sabe que momentaneamente você vai estar jogando
mas para a questão de futuro, aquilo ali não vai te levar a um lugar muito legal, então às vezes você tem que saber dizer não para algumas coisas, saber escolher bem os locais que você vai procurar para desenvolver aquilo que você realmente quer, porque às vezes você vai para um lugar que não tem estrutura nenhuma, você vai passar por dificuldades imensas hoje com a questão da internet, muito menos, porque você consegue, em questões de segundos, se comunicar com pessoas do outro lado do mundo, mas lá atrás não era assim, então a gente tinha que cada vez mais avaliar o passo a passo que você iria dar. E hoje em dia existem ainda muitas pessoas que querem ajudar, mas também existem pessoas que querem tirar vantagem dos atletas, então você tem que saber escolher as pessoas que vão administrar a sua carreira, as pessoas que vão estar próximas de você, quem são realmente aqueles seus aliados na campanha, porque é uma campanha longa, difícil, mas que para quem consegue chegar lá no final, é uma satisfação muito grande de você poder passar por tudo isso e falar que eu venci, porque é uma situação que você sabe que é difícil, mas não é impossível. São vários querendo chegar no mesmo lugar, então a disputa e a concorrência ela é enorme, ela é diária, mas ela não é impossível de chegar. Basta você ter determinação, você ter estratégias, como a gente fala no futebol, a gente sempre fala de tática e estratégia. Na sua carreira você tem que ter táticas e estratégias também para você alcançar alguns objetivos e para você também fugir de algumas armadilhas que os adversários colocam sobre você. Então é importante você estar sempre atento a tudo, atento aos detalhes. Tem coisas que parecem pequenas, mas que no final fazem total diferença. Então é importante a comunicação do atleta, a inteligência do atleta, a percepção do atleta dentro e fora de campo, para que ele não seja surpreendido por esses atalhos que às vezes eles querem buscar para chegar mais rápido lá na frente, e nem sempre esses atalhos te levam a chegar lá na frente em uma melhor posição. Então é importante você estar atento a tudo isso, sabendo que a carreira de atleta ela é curta, então você também precisa se preparar fora dela. Não é uma questão só de educação, de trabalho, você precisa de educação, então você tem que estar trabalhando dentro do esporte, se dedicando e ao mesmo tempo não largando os estudos. Então foi uma coisa que eu me preocupei ao longo do meu tempo, de estar sempre fazendo o que eu queria, mas não abandonando os estudos. Então quando as coisas lá na frente não vinham acontecendo da maneira como eu esperava, foi muito mais fácil para mim, porque eu já estava estudando, eu nunca deixei a minha parte educacional de lado, mesmo com as dificuldades dos treinos, treinando de manhã e à tarde, ou viajando, eu estudei à distância, fiz aquele DAD lá atrás, com as dificuldades, e nunca deixei de estar nenhum ano estudando. Então, quando eu decidi parar, eu já estava com o meu segundo grau na época, agora mudou toda a nomenclatura, mas estava com o meu segundo grau todo feito, então foi só ingressar na faculdade e dar sequência. Então, é importante que cada um que está ouvindo aqui esse nosso bate-papo, ele não deixe de acreditar nos seus sonhos, acredite realmente nos seus sonhos, mas sempre tenha um plano B. E esse plano B é o estudo. Não que o estudo seja um plano B, mas se você colocou como teu foco, como determinação da tua vida, atingir o alto nível, a alta performance dentro do esporte, em algum momento da sua vida você vai parar com aquilo ali. Ele não é eterno. Por mais que você alcance todos os seus objetivos profissionais, ele não vai ser eterno. E existe uma vida paralela ao esporte, tanto durante a sua carreira profissional e quando você também encerra essa carreira profissional. Então é importante que quando você encerrar essa carreira profissional, que você tenha a sua vida estabelecida.
E aí a educação ela faz parte de todo esse processo de desenvolvimento. Inclusive, até pegando um gancho disso que tu estás comentando, hoje nunca se exigiu tanto da inteligência do atleta como o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, até o atleta estar estudando fora do futebol, né, buscando outras áreas de conhecimento, até mesmo leitura também, isso ajuda muito nele no entendimento desse futebol moderno aí que exige muito, né, da parte cognitiva do atleta. Então, também faz parte do treinamento dele o estudo, né? Hoje mudou muito, né? Porque ao longo do tempo eram poucos os atletas que você via com um livro ou procurando informações em sites e não tinha isso e lá atrás. Então hoje com a internet ficou muito mais fácil do atleta poder ler um livro, ele tá com o telefone dele, mas ele tem um e-book, ele tem uma informação ali chegando pelo telefone. Então hoje os atletas eles estão muito melhor assessorados e informados pela tecnologia, com a tecnologia, do que há um tempo atrás. E era raríssimo você ver um atleta de futebol com um livro lá atrás. Era muito mais fácil estar com um jornal lendo, né, a parte dos esportes do que se atualizando e se informando. Então, a educação ela é fundamental e importantíssima. Eu me formei em educação física, sou professor de educação física, e eu falo isso diariamente para minhas filhas, sobre a educação, sobre a importância de estar se atualizando, sobre a importância de nunca deixar de estudar, porque isso é que vai te levar ao próximo nível. A gente sempre sabe que a gente alcança alguns níveis, mas o que vai nos levar para o próximo nível é a educação e a cultura. Tu comentou essa questão da educação, e assim, tem um momento que a gente amadurece e começa a entender isso, mas nos anos iniciais a gente precisa de estímulos e de orientações, né? E até tu comentou aqui duas perguntas assim da influência paterna dentro do futebol, porque o teu pai era lateral esquerdo da seleção, né? Isso influenciou na tua posição também enquanto formação, ou ele acabou te falando, não, joga mais para frente lá que é melhor? Como é que foi essa dentro do futebol em si, na tua formação? E depois, uma segunda pergunta em relação a isso, teu pai sendo do meio do futebol, sendo alguém que chegou na seleção já é um percentual muito baixo, de alguém muito bem sucedido dentro do esporte para a época. Essa orientação dos estudos partiu muito deles, eles estavam sempre em cima ou deixavam tu mais solto? Como é que foi isso, essa tua relação assim com teu pai? Assim? Tanto na tua posição no futebol e essa questão dos estudos. Então, eu não sei se foi sorte ou azar, mas eu não sou canhoto, meu pai é canhoto, então ele já, lateral esquerdo, para mim já era um pouco mais difícil, a não ser que tivesse a qualidade do Júnior de poder jogar nos dois lados. Então, como eu não tinha essa qualidade do Júnior, então eu tive que procurar já uma outra posição e eu fui para zagueiro. Então já não era bem a posição ali do meu pai, então eu não sei se isso foi sorte ou se foi azar, não sei. Mas as comparações, elas sempre existiram, né? Mesmo jogando em posições diferentes. Então eu acho que, por um lado, foi até bom não ter ido por lá, porque é o que eu falo, existem, ou existiram, ou existem, não sei ainda bem a palavra como empregar, mas poucos laterais jogaram da maneira como meu pai jogou. Ele jogou numa seleção que é indiscutível, acho que para mim é a melhor seleção de todos os tempos. Então jogar ali era raríssimo, era para poucos mesmo, eram para privilegiados estarem ali. E eu acho que essa comparação na posição seria desleal ali para mim. Então foi até bom ele ter seguido a carreira dele, porque poucos alcançaram o que ele alcançou. Na parte de estudo, a minha mãe ela é professora.
Então, minha mãe sempre cobrou isso de mim desde pequeno, de estudar. Então, eu venho de uma família de professores, minha avó era professora, minha mãe é professora. Então, sempre foi escola, escola, estuda, escola, quer jogar, estuda, se tirar nota baixa, não vai para o treino, e cobrando boletim. No clube quase não tinha cobrança de estudo, mas em casa, o meu boletim, se tivesse nota vermelha, me prejudicava bastante em algumas saídas e algumas coisas extras, e se reprovasse não ia. Então eu tive sempre essa parte do estudo. E o meu pai, apesar de não ter tido um prolongamento assim da parte acadêmica, ele não terminou o segundo grau, mas o meu pai sempre falou: se você for jogador, agradeça a sua mãe, porque da minha parte eu não vou te incentivar a essa parte, eu quero que você seja um cara que estudou, um cara que se preparou e, consequentemente, você virou jogador. Mas a prioridade aqui em casa é que você tenha uma formação que eu não tive. Então, assim, pela parte profissional, eu tenho certeza que o meu pai ele ficou mais feliz pela minha formação do que se eu tivesse jogado, porque eu acho que a realização dele era por esse lado, não pela parte esportiva, porque pela parte esportiva ele mesmo já tinha alcançado. Dentro da cabeça dele, eu acho que era mais por esse lado. Ele já teria alcançado o ápice. Então ele queria a realização no filho dele, aquilo que ele não teve, que foi a parte de educação, de estudo, que ele não terminou. Então, quando eu me formei e depois de cursos e aonde vai trabalhando e as coisas que vão acontecendo, eu acho que vão deixando ele mais orgulhoso do que se eu tivesse chegado ao profissional, ao profissionalismo, e de repente não tivesse dado sequência a essa parte acadêmica, que eu acho que isso é muito mais importante para ele do que a parte futebolística. A gente tá falando do teu pai não falando o nome, às vezes alguém tá ouvindo aqui e nem sabe quem é, mas o pai do Marcelo Marco Antônio, né, lateral esquerdo da seleção de 70, campeão mundial. Tu falou algo aqui que eu acho muito interessante, porque se fala muito, e hoje é um problema não só no Brasil. Eu estou na Ásia, às vezes a gente tem esse mesmo problema. Há uns 5, 6 anos atrás, estava vendo alguns artigos em Portugal falando sobre isso também, da dificuldade na formação em relação com os pais. E a gente vê aí, às vezes eu vou ver campeonato aqui de colegas meus, pai brigando na arquibancada, xingando atleta de 11 anos adversário, umas coisas assim que ela foge um pouco foge totalmente do controle, assim, e muito se fala que às vezes é porque o pai está querendo depositar no filho o seu próprio sonho. E tá falando aqui algo o contrário, porque o teu pai já tinha realizado todos os sonhos possíveis, porque ser campeão mundial com a seleção brasileira é o ápice de todo atleta, e aí ele tem essa outra questão. Então, assim, o teu pai ia ver teus jogos, ele na arquibancada, como é que era essa relação, assim, porque é o lado oposto, né? Não, é totalmente oposto. Então, meu pai, se ele viu ao longo da minha breve carreira 1 ou 2 jogos meus, foi muito. Ele não gostava de ir, até porque quando ele ia, parecia, né, na cabeça dele que ele me dava mais pressão em ter que eu jogar melhor, porque ele estava lá. Então, ele, para me deixar à vontade, ele pouco ia, ele às vezes ia mais em treino e tal, acompanhando um treino ou outro, para dar um toque ou corrigir, mas em jogo mesmo ele gostava mais de deixar à vontade. E aí é o que ele falava: ó, eu só vou saber como é que você foi através dos amigos. Se eles começarem a te criticar muito, já vou saber que tudo não foi bem. Mas se começar a elogiar bastante, aí eu já vou tendo esse feedback. Então ele tinha as informações mais pelos amigos, pelas informações que chegavam, do que por ele mesmo. Aí um dia ou outro, quando dava, ele ia num treino, olhava, ó, melhora nisso, melhora naquilo, mas ele não gostava muito dessa pressão. E essa coisa que você falou dos pais, e eu acho que é justamente isso.
os pais eles colocam as frustrações deles dentro nos filhos e colocam uma responsabilidade muito grande do filho ter que ser o provedor da casa, e o provedor da casa é o pai. E aí as relações elas começam a se misturar, porque da mesma forma que às vezes o atleta não alcança o sucesso, mas às vezes muito jovem ele também começa a ter sucesso e ganhar mais do que o pai. E às vezes o filho vira o pai da casa. Ele começa a mandar no pai, porque ele que sustenta a casa, ele é o que tem o poder financeiro. Então, em alguns momentos, as coisas se misturam. E aí, quando não tem uma família estruturada, quando não tem uma educação, uma cultura e pessoas que o orientem, os valores da família se invertem. E aí o pai vira filho, o filho vira pai, o pai, por questões mil que não cabem a nós aqui falar, eles ficam reféns dos filhos e as coisas perdem o seu rumo. E às vezes as famílias se desestruturam e uma carreira que poderia ter um sucesso, ela vai abaixo porque falta orientação, falta alguém que deu o limite para que as coisas não aconteçam ou que aconteçam. Ô Marcelo, uma questão que eu acho que é bem interessante também, e aí ela é indiferente do momento que o atleta está vivendo, é o momento de perceber que é a hora de parar ou de mudar o rumo. E isso eu falo não só em quem está na base, que vê que não vai chegar e que precisa realmente entender isso e decidir trilhar um novo caminho, ou até mesmo atleta. A gente vê tantos atletas que já são consagrados, que já jogaram na Europa, se submetendo a jogar às vezes na terceira, segunda divisão nacional, em campo horrível, com estrutura que não... E ele não precisaria se submeter a isso, mas que não consegue também parar assim... O futebol é uma paixão que é difícil, às vezes a pessoa vivendo aquilo. Tem aqueles atletas que ficam insistindo, acham que sempre vai rodar, que vai dar, e aí estão com seus 26, 27 anos no profissional, mas naqueles clubes que joga 3 meses para garantir o ano. Isso é uma decisão difícil em todos os momentos da etapa, tanto quem não se profissionalizou ainda, quem está profissional, mas que não vingou e sabe que vai chegar um momento que vai parar, e aquele que é bem sucedido. Então não é uma decisão, não tem um momento fácil de tomar essa decisão de mudar o rumo, né? Como é que foi para ti lidar com isso? Assim, tu falou, já tinha um estudo, tu decidiu para educação física, foi para a parte acadêmica, né? Mas essa tomada de decisão, esse momento, como é que foi para ti lidar? É um momento muito difícil, né? Eu acho que essa foi acho que foi a primeira decisão mais importante da minha vida, porque eu estava com 19 para 20 anos, vinha jogando Bom Sucesso, São Cristóvão, Bangu, são equipes menores aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, e eu não via uma perspectiva de futuro naquele momento para mim. Eu não me via sendo cobiçado por grandes equipes, eu não me via tendo um destaque que me levasse a uma equipe grande, principalmente do eixo aqui Rio-São Paulo, que naquele momento eram as principais equipes do Brasil e tal, e você ali buscando em um jovem um espaço numa equipe para poder iniciar a carreira, então eu não me via nessa condição. E aí eu jogando pelo Bangu, estava no meu último ano de sub-20, nós fizemos um jogo treino contra uma universidade aqui do Rio de Janeiro chamada Castelo Branco. E o treinador dessa universidade, ele já me conhecia de ter jogado contra e tal. E aí ele falou, cara, como é que você tá aí? Eu falei, pô, Jorginho, o nome dele é Jorge Portilho, um profissional que eu sempre cito aonde eu posso, porque foi um cara que realmente mudou a minha vida com esse convite.
E ele, pô, como é que você tá aí? Eu falei, pô, Jorginho, eu tô aqui estourando idade, não vejo minha oportunidade de jogar no profissional. Aí ele, pô, cara, queria te fazer um convite, tu não quer estudar, não? Aí, pô, te chama pra estudar, né? Que Pô, convite, Jorginho, né? eu quero jogar, Jorginho. Ele, não, mas olha só, se você vier pra cá, você vai treinar com a gente aqui e você vai estudar. Você vai conciliar as duas coisas, estudo. Aqui a gente treina poucas, não eram todos os dias na semana, e a gente joga aos finais de semana contra as universidades. E como você é amador ainda, você não precisa fazer reversão, porque quando você já é profissional tem que fazer a reversão para amador para poder jogar universitário. Aí eu falei, Jorge, quanto tempo eu tenho para pensar? Ele falou, até uma semana, porque vai ter prova semana que vem. Se você quiser, eu te coloco para você fazer a prova e aí você vê. Aí pensei, fui para casa, conversei com a minha mãe. Quando eu falei disso, obviamente ela já veio de sola, né? Não, é isso. Oportunidade de estudar, universidade e tal. Aí, naquele momento, até me arrependi. Falei, pô, tinha que ter falado isso para minha mãe agora, porque vai dar aquela pressão, né? E aí ela, quando é que é a inscrição? Eu falei, tem até o dia tal. Ela, então vamos lá. Naquela mesma hora, ela já, então vamos lá. Botei a roupa, fomos lá, fizemos a inscrição, falei com o Jorginho, fiz a prova, passei, e a partir dali, para mim, tudo mudou. Porque quando eu cheguei para treinar com eles lá, eu treinava de manhã no Bangu, treinava com eles à tarde, e à noite eu fazia a faculdade. Então, quando eu cheguei lá, como lá eram 2 a 3 vezes na semana, era tranquilo, porque também não era profissional, então era um nível abaixo de treinamento, então eu conseguia fazer 2, 3 vezes por semana de forma integral. E aí eu fui gostando daquilo, e aí eu fui vendo que era uma coisa que eu poderia, no futuro, levar isso como uma profissão, sendo um professor de educação física, porque eu sempre gostei do esporte. O futebol era o meu foco, mas o esporte era uma coisa que estava na minha origem, estava intrínseco aqui, sempre foi o Só jogar esporte, para fora. é. Então sempre eu gostei do esporte. Então quando eu tive essa oportunidade de vivenciar isso na faculdade, para mim foi maravilhoso. O Jorginho me deu essa oportunidade e eu abracei isso. Obviamente, o sub-20 ele vai chegando no final do ano. E aí as coisas não foram acontecendo, eu já estava matriculado na faculdade, e aí parou o sub-20, e aí eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer agora aqui? Vou procurar um estágio. E eu estava no primeiro para o segundo período, eu fui procurar fazer um estágio. E aí perto da minha casa tinha um centro de treinamento que era do Jair Pereira, treinador de futebol, multicampeão, seleção, um cara que é outra referência para mim e uma outra pessoa que eu sempre cito pelas oportunidades que me deu. O Jair, ele estava no Cerro Porteño, né, naquele momento, e ele não estava lá na escolinha. E aí eu pedi estágio lá, o professor Luiz Roberto, que era o responsável lá, junto com o Getúlio, me aceitaram, eu fiquei um período como estagiário lá, e nesse período o Jair voltou do Cerro, passou aí a acompanhar os treinos e tal, e aí ele me viu trabalhando, ele falou, pô, cara, você leva jeito para isso e tal, trabalhando com criança, você não está recebendo nada, mas eu quero te dar um dinheiro aqui para você ter a responsabilidade de estar aqui com a gente nos horários e nos dias da aula. Te interessa? Eu falei, pô, interessa, não está ganhando nada, o que eu ganhasse era muito. Então me interessou. E a partir dali o Jair passou a me pagar como estagiário, e as coisas foram acontecendo dentro da escolinha, eu aprendendo com os profissionais que lá estavam. E aí chegou uma época que ele resolveu me contratar como professor. A partir do 5º período ou 6º período eu já estava lá, ainda estava lá com ele, me contratou. E paralelo a isso, eu continuei estudando e buscando outros estágios, outras coisas, fazendo cursos e tal, aqui e ali. E aí eu
Um dia eu tinha um aluno nosso lá da escolinha que ele fazia bagunça pra caramba lá. Aí eu prometi a ele, falei, cara, se tu se comportar esse mês, que é o mês do teu aniversário, eu vou pegar uma camisa aqui e vou levar pro pessoal autografar lá do Flamengo, do Vasco. E ele, não, eu sou Flamengo. Eu falei, então tá bom, do Flamengo, e vou levar para você, e vou dar de presente para você. Eu tinha alguns amigos que tinham jogado na base comigo do Flamengo, estavam no Vasco, outros no Botafogo, Fluminense. E aí falei, vou lá levar para esse pessoal. E aí o Juan era um que eu tinha jogado lá na base contra, junto, e contra também. Falei, pô, vou levar lá no Flamengo pro pessoal autografar. Levei lá, aí quando eu tô levando lá a camisa, eu tô vendo que o pessoal da preparação física, que era o Toninho Oliveira e o Paulo Nascimento, eles estavam no campo, dando treino para lá, para cá, catando material. Falei, pô, acho que eu posso ajudar esses caras aí, cara. Pegando um cone aqui, ajudando ali, catando bola. Acho que eu posso ajudar. E aí pedi o estágio lá pro Toninho. Aproveitei que eu fui lá pegar o autógrafo na camisa, já fui lá pedir um estágio. Falei, pô, Toninho, posso fazer um estágio aqui com vocês? Aí ele, cara, estágio no profissional é difícil, não pode, ninguém não deixa e tal, mas se você quiser fazer um estágio de observação, você fica aí, eu deixo você entrar aqui no clube todo dia, era lá no Flabar ainda, eu deixo você liberado lá na portaria, você vem e faz aí uns 15 dias de observação e tal. Te interessa? Falei, pô, lógico, interessa. Aí levei a camisa, dei a camisa para o menino, ficou feliz da vida, e aí fiz os meus 15 dias lá de estágio. Quando acabaram os 15 dias, eu pedi a ele, falei, Toninho, fica mais um pouquinho. Aí ele, não, tá bom, vai ficando aí, enquanto não te barrarem aí, e você quiser vir, tu vai vindo. E nisso eu fui praticamente uns 2 meses, era o tempo de férias que estava da escolinha, eu fui direto lá. E aí, nesse período, eu pedi a ele para filmar um aquecimento no Maracanã, que eu falei, pô, Toninho, eu joguei base e tal, mas eu nunca joguei no Maracanã, queria ver como é que era um aquecimento do Maracanã, no time profissional, Flamengo. Aí ele, não, beleza, me deu o estacionamento, ingresso, fui lá, filmei, e aí quando acabou, já tinha uns 2 para 3 meses, já estava já acompanhando diariamente, aí ele me ofereceu uma oportunidade, falou assim, cara, olha só, quando acabar o jogo, tu não vai embora não, quero falar com você. Aí acabou o jogo, eu desci, falei com ele, e falou assim, ó, vai ter uma oportunidade lá no Flamengo, que eles vão trazer todos os atletas que estão emprestados, que tem contrato com o clube, que estão emprestados, para fazer uma reavaliação dos atletas. Técnico, não era físico, para saber como é que eles estavam, se estavam bem, se estavam mal, e o treinador ele vai estar lá amanhã. Te interessa para você participar desse projeto lá com o pessoal? E aí você tá junto lá, só que não tem dinheiro também. Falei, não, interessa, pô, tô dentro. E aí eu fui para lá. Era o Nunes, o treinador, o Nunes me aceitou, um cara também que eu devo muito a ele, por gratidão, por todas as oportunidades. E aí o Nunes ficou lá nesse grupo e o Toninho ficava no Flabar, eram 2 campos muito próximos. Então quem estava num campo observava outro campo, então o Toninho ele me dava as orientações, eu ia lá, aplicava, ele ficava lá do outro campo me corrigindo, me orientando, e aí eu perguntava para ele e olhava os treinos dele e dava aquela copiada ali no treino, como é que ele se comportava. E aí esse projeto demorou mais ou menos uns 2 ou 3 meses. E aí quando acabou esse projeto, eu já estava mais para o final da faculdade, estava praticamente a um período de me formar. E aí o Toninho falou, cara, você está já aí há um tempão aqui com a gente, entre observação e estágio aqui, e eu estou vendo que você não falta nenhum dia, não tinha dinheiro, não tinha nada, e você não deixou de vir, não chegou atrasado. A gente tem gostado do teu comportamento, da sua maneira de trabalhar, e eu queria te convidar para você ficar com a gente aqui. Acabou aí, mas eu e o Paulo Nascimento estamos aqui, e você pode ficar com a gente aqui. Te interessa? Aí agora você já vai ser contratado como estagiário. Falei, pô, é um sonho. Sonho, né?
E aí, a partir dali, eu acho que caiu a ficha mesmo de parar de jogar. A partir dali, eu nem pensei mais em jogar. A partir dali, eu só pensava em me preparar e me capacitar para um dia, lá na frente, eu poder virar um membro de comissão técnica mesmo e poder ser treinador, que sempre foi um sonho desde que eu comecei a jogar bola. O meu pós-carreira era ser treinador. Eu sempre pensei, quando eu parar, se eu for virar um grande jogador ou não, se eu for jogador, quando eu parar, eu quero ser treinador. Então eu pensei nisso, de quando para, daquele momento já parar. Então, voltando à tua pergunta do parar, ela foi difícil no primeiro momento, mas depois, quando eu cheguei no Flamengo, nessa parte já de estagiário, não era nada demais, mas era o início que para quem está começando é muito importante. Então, quando eu comecei como estagiário, ali caiu a ficha de que eu não queria mais jogar. Eu falei, não, o que eu quero é isso aqui, e a partir de agora eu vou mudar o meu foco, vou voltar tudo para cá, minha atenção toda para cá, porque eu preciso me preparar e me capacitar se eu quero chegar lá na frente. Então, eu preciso me preparar. E a partir dali, comecei a me dedicar a essa parte de membro da comissão técnica. Tu comentou algo aí que eu acho muito interessante, assim, porque a gente vê muita gente querendo quebrar etapas, né? Passar. E aí eu não falo só de quem quer trabalhar na parte de treinador, mas até na base mesmo. A gente tem estudado tanto e tentado copiar muitas coisas de fora, e eu vejo que a gente mais erra em não olhar lá fora é que se quer quebrar muita etapa, tipo de um menino que está numa formação, já leva para a parte competitiva, enquanto ele está numa parte ainda de formativa dele, e essas etapas elas vão sendo quebradas e chega lá no final, a pessoa quer também, ela quer já sair de uma faculdade, já treinar num time com salário alto, já quer, e esquece esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Às vezes tu passar 15 dias dentro de um contexto que você não está habituado, mesmo que seja gratuito, isso te gera um resultado de crescimento pessoal e profissional gigantesco, que as pessoas têm esquecido disso, né? Eu vejo muito jovem aqui no Brasil e conversando com amigos que estão, né, em clubes e que oferece às vezes, mas por um valor, às vezes até paga, mas é um valor baixo e não querem aceitar porque acham que já querem mais, esquecem do o quanto a gente recebe, né, fazendo esses estágios e crescendo. E tu trilhou esse caminho todo, né, até ter a oportunidade de estar com grandes técnicos e teve a experiência tua também de assumir o time profissional ali naquele intervalo entre Abel e Jorge Jesus também. O quão esses pequenos passos foram importantes para ti quando tu chegou nesses momentos que realmente aí a pressão foi maior, a cobrança seria maior e até mesmo o pessoal, as dúvidas eram maiores também, porque tu tinha que tava chegando para ser aceito nos caras que já eram gabaritados, já eram rodados, assim. O quanto isso foi importante para ti a cada passo que foi dado? Assim? Então, eu tenho uma frase que eu falo que é assim: existem profissionais que dão o azar de dar sorte no início. E é importante você passar por cada etapa dessa. E às vezes, assim, tem nada contra, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu pensamento, o seu amadurecimento. Alguns amadurecem mais cedo, outros mais tarde. Mas eu acho assim, cada um tem que vivenciar cada momento para você chegar lá na frente e poder ter total ou a maior parte de entendimento do processo. O futebol, ele não é uma empresa onde você começa boy e termina dono da empresa. Às vezes você começa boy e vai terminar boy. E às vezes você começa presidente e você vai terminar presidente. Isso aí acontece no futebol. Mas é importante que você entenda cada processo. Então, eu na minha visão,
eu procurei aproveitar tudo que o Flamengo pôde me dar. E o Flamengo me deu muita coisa. Eu sou eternamente grato ao clube pelas oportunidades que me deu, porque, que nem você falou, eu comecei estagiário no clube e passei por N etapas até chegar a assumir interinamente. Então eu fui estagiário da preparação física, aí eu fui aquele terceiro auxiliar da preparação física, fui o segundo, assumi como primeiro preparador do Flamengo. Em 2004 eu fui o primeiro preparador, quando o PC Guzmán era o treinador, eu era o preparador. Fui preparador do Sub-20 em 2005, fui observador técnico, analista de desempenho, fui coordenador técnico agora no Carioca de 2020, fui em um jogo eu fui treinador de goleiro, teve um jogo que o clube me mandou como treinador de goleiro, fui supervisor numa categoria sub-20 lá atrás. Então, dentro do Flamengo, eu acho que eu passei por todas as etapas. Acho que a única que eu não passei, espero um dia passar, quem sabe daqui a alguns anos, é como o treinador principal, porque de todos eu fui auxiliar técnico, observador técnico, analista, todos eu acho que todas as funções dentro de um clube eu fui. Então o Flamengo me formou, o Flamengo me deu essa oportunidade, é uma coisa raríssima de você ter, e entre idas e vindas eu tive 14 anos de clube, e até peguei uma colinha aqui, que eu vou ler, que eu passei com 27 treinadores, não só dentro do clube, mas fora, mas a maioria desses dentro do clube. E aí eu peguei dentro do Flamengo Paulo César Carpegiani, Carlinhos, Zagallo, João Carlos, Nelsinho Batista, Oswaldo Oliveira, Valdemar Lemos, Abel Braga, PC Guzmão, Ricardo Gomes, Adílio, Joel Santana, Ney Franco, Caio Júnior, Cuca, Andrade, aí fora Marcão, Américo Farias, lá no Flamengo Renato Gaúcho, Lula Pereira, Evaristo de Macedo, Valdir Espinosa, Marcos Paquetá, Rogério Lourenço, Carlos César, Carlos Alberto Torres e o Jair Pereira, que não foi no Flamengo, mas é uma referência, então está entre esses 27 treinadores que eu trabalhei. Então, dentro do clube, você poder estar perto de Zagallo, perto de Abel, perto de Joel, isso aí eram coisas que eu olhava lá atrás e olhava para esses caras na beira do campo, dando instruções e orientando em treinamentos, sendo campeões, e para mim essa era uma realidade muito distante. E em um curto espaço de tempo isso aí ficou muito próximo. Então ficou muito intenso para mim de poder ouvir o Carlinhos falando assim: meu filho, você quer ser o quê? Lá na frente você quer ser o quê? Eu falei: eu quero ser treinador, professor. Um dia eu quero ser treinador. Então, vou te dar uma dica. Guarda isso que eu vou te falar. Um time tem que ter uma grande organização defensiva e uma grande desorganização ofensiva. Guarda isso para sua vida. Tu quer ser treinador? Pega essa dica aí. Então, quando lá atrás, em 2000, ninguém falava em organização, transição, e ele já falava, dando esse toque de quê? Que você tem que ter uma defesa forte e ter um ataque móvel, um ataque com inteligência, um ataque com mobilidade. Então, já te dando conselhos lá atrás, que isso você absorve, uma coisa que eu aprendi há 22 anos atrás e que hoje, numa live, nós estamos comentando. O Zagallo, quando eu tive a oportunidade de perguntar a ele algumas coisas sobre a seleção de 70, até sobre o meu pai mesmo, porque ele tinha barrado meu pai, que meu pai ele começou a Copa indo como titular, tanto é que de 1 a 11 na equipe principal, na equipe titular, o único que estava com a 16 era o Everaldo, e meu pai era o único que estava de 1 a 11 com a 6 no banco. Os outros do banco eram 12, 13, 14, 15, 16, 15, 6, 17, 18. O único que não era ele. E aí, com toda a educação e respeito que o nosso mestre merece,
Meu professor, pô, meu pai no banco, ele riu, brincou, me explicou tudo com detalhes de como foi a preparação. Então isso não está no livro. Isso aí, por mais que você estude, que você se dedique, isso aí não está em nenhuma biblioteca, isso aí está com eles, e esses ensinamentos, até para nós que somos jovens, deveria também estar em livros para a gente poder aprender, mas o que eu aprendi com esses caras no campo, o que eu aprendi com eles do que fazer e não fazer, isso aí não tem preço. O Joel foi um cara que ele me levou no Bahia, com ele, me levou no Cruzeiro, me levou no Vasco, me trouxe para o Flamengo de volta, fui no Boa Vista, um cara que eu sou suspeito e eternamente grato por tudo que ele fez por mim, porque a gente não era amigos assim, ele gostou do meu trabalho e convidou para trabalhar com ele. Criamos uma relação de amizade hoje que é absurda. É uma pessoa que eu falo hoje não diariamente, mas semanalmente, 2 a 3 vezes por semana nós nos falamos, mesmo não trabalhando juntos, e é uma pessoa que é meu amigo. E apesar da diferença de idade, nós temos uma concepção de trabalho, de dinâmica muito legal, mas uma troca e um aprendizado muito grande, onde eu pude aprender muito com ele. Ele sempre falava: tu quer ser treinador? Aprende isso. Quer ser treinador? Anota isso. Então, sempre que eu estava dando um passo à frente, ele me orientava, e nos clubes menores que eu fui dirigir os times, ele sempre foi lá me incentivando. Ele foi lá ver a minha estreia no Volta Redonda, foi ver meu jogo no Bom Sucesso, foi ver meu jogo no Nova Iguaçu. Então, um cara assim que tem o nome que ele tem, ter a humildade de ir lá ver um Nova Iguaçu e Bom Sucesso, Portuguesa e Volta Redonda, e ele ir lá com toda a humildade dele, sair de casa, da casa dele confortável, porque esses jogos não passavam na televisão como passam agora, e ele ir lá, sair de casa, trânsito, e ir lá me prestigiar, isso aí não tem preço. Fico, né, muito orgulhoso de ter essa amizade dele, e assim como todos os outros. Eu tenho e tive, né, amizade, carinho e respeito por todos esses 27 treinadores. Todos eu aprendi, todos me deram a oportunidade de conviver com eles e me ensinar ao que fazer, ao que não fazer, a ver as tomadas de decisões que eles tinham em determinados momentos, situações que eram difíceis. A gente, em alguns momentos, brigou contra rebaixamento, em alguns momentos, brigou pelo título, e o que fazer e o que não fazer em cada situação dessa, isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é o aprendizado do dia a dia mesmo, é ali vendo que o cara faz. Às vezes ele faz a coisa errada e dá certo, às vezes faz o certo e dá errado, e você aprender que a vida ela é assim, às vezes ela é justa, às vezes ela é injusta. Você tem que ter resiliência, aprender a trabalhar nas dificuldades. Eu hoje voltei ao Flamengo em 2019 e vi o Flamengo totalmente repaginado, o Flamengo totalmente mudado do que era lá atrás, uma empresa, um clube totalmente estruturado, não falta nada, um clube que tem os melhores campos de treinamento, os melhores acomodações de alojamento, tanto para a base quanto para o profissional. Então, isso aí a gente vai aprendendo, vai acompanhando, vai desenvolvendo, e assim, em todos os segmentos da vida, a gente não pode deixar de evoluir. Então, eu venho me capacitando, a gente já se encontrou no curso da TFA, já fiz o curso da CBF, já estive no curso da ABTF, que é aqui do Rio, me formei em Educação Física, venho buscando a cada dia aprender e a cada dia poder ser melhor do que ontem, e eu tenho certeza que cada um desses aqui, desses 27 que eu trabalhei, e outros 1.200 e tantos treinadores que estão aí, que me incentivam a ser melhor a cada dia, a buscar
cada vez mais para poder alcançar o alto nível. Essa passagem lá pelo Bahia, tu chegou a trabalhar com o Demerson, zagueiro? Demerson não. O zagueiro lá que eu trabalhei foi o Tite, foi o Paulo Miranda, o Tiago, que infelizmente faleceu no acidente da Chapecoense. Acho que eu não me lembro. Paulo Miranda, Tite, Tiago. Eu não me lembro, mas o Demerson não. Não. É que o Demerson passou por lá com o Joel também, não sei qual foi o ano. Porque o Joel ele teve, se eu não me Várias engano, vezes, quatro né? passagens. Quatro passagens lá. E eu tive com ele em uma, que foi 2011 e início de 12, e depois ele voltou, acho que 13, 14. Acho que foi Então acho nessa que foi nessa outra. época. Isso. Foi nessa outra passagem que ele deve ter trabalhado com ele lá. Deixa eu te perguntar, não assim, em avaliação do técnico, mas teve algum desses 27 que tu olhava assim e falava, cara, que cabeça é essa? Tipo assim, a cabeça lá na frente. Às vezes eu vejo muita entrevista de atletas que passaram, por exemplo, com o Guardiola, que falavam que ele não parava nem de madrugada, que era difícil até entender o que ele estava pensando. Desses que técnicos aí tu passou, teve alguém que te chamou a atenção assim dessa mente sempre pensando na frente, tentando antecipar aquilo que poderia estar acontecendo, assim? Então, alguns treinadores, eles têm características, assim, eles são diferentes, né? Todos os treinadores, cada um com a sua característica. Alguns que você chegava no clube e ele já estava pensando no que ele iria montar. Tem treinadores que, quando acabava o treino, eles já te chamavam para preparação. Tem treinadores que você vivenciava todo um processo de montagem do treinamento da semana, morfociclo. Então, assim, são situações um pouco diferentes e eram épocas diferentes. Nessa minha época com eles lá, eram épocas que a gente vivia, assim, pouco tempo juntos. Então, o que era feito por eles, mais assim, fora do clube, a gente não tinha essa vivência toda. A gente tinha a vivência do clube, aquelas 2 horas antes do treino e aquelas 2 horas pós-treino. Então, era uma vivência de mais ou menos 6 horas por dia. Então, hoje, a interação que o treinador tem, como o Guardiola, o Guardiola, acho que o Rafinha fala isso, o Lan também fala, que meia-noite ele ligava para a casa dos caras. Então, em alguns treinadores aqui, era bem mais complicado, até porque o celular estava recém começando. Então, não tinha essa internet toda como tem hoje. Então, hoje os processos eles são muito mais rápidos. Mas o que eu posso falar em questão de pensamento e em treinamento é que, assim, cada um com o seu estilo, eles eram bem à frente daquele tempo. Eles já estavam em anos à frente. Tanto é que a maioria deles trabalhou fora do país, ou no Japão, ou na Arábia, na Europa. Eu acho que só dos que eu trabalhei, eu acho que só o Abel trabalhou na Europa, que tinha trabalhado em Portugal e na França. Eu não sei se outro já tinha trabalhado como treinador. O Evaristo teve na Espanha, mas como jogador, não sei se dirigiu lá. Eu acho que não, assim. Mas são treinadores que escreveram o nosso futebol. Hoje você ter, eu falei aqui, o Zagallo, um cara que tem o nome citado em qualquer referência bibliográfica futebol, Zagallo. Eu acho que não tem um treinador tão vitorioso e tão marcante na história do nosso futebol como o Zagallo. Assim, tiveram outros na mesma prateleira que ele, mas eu acho que ele é um cara assim que é referência para todos, para todas as gerações. Eu acho que a partir de 70 para cá, quem conhece futebol e gosta de futebol sempre tem o Zagallo como uma referência.
E aí, depois disso, você vai passando por Joel, por Abel, Ricardo Gomes, profissionais que foram craques dentro de campo e fora de campo, Carpegiani. E assim, esses caras, eles são, a maioria deles, ex-atletas, alguns com formação, outros não com formação, mas com uma experiência de prática enorme, uma bagagem enorme. O que esses caras têm eu falo, né, o que tem no chip deles ali, se eu pudesse botar o meu pendrive ali naquele computador ali e pudesse, como o Guardiola fala, né, ser o ladrão de ideias, se eu pudesse roubar um pouquinho daquelas ideias que eles tiveram e que eles têm, a mente deles, porque são referências. Eu acho que nós que estamos começando agora, a gente precisa muito, e isso não estou jogando para a galera ou conversa fora, a gente precisa muito aprender com esses caras, porque eles são acessíveis a nós, eles têm coisas para nos ensinar, e coisas que às vezes a gente lê muito, mas a gente não tem o acesso ao profissional. Hoje, eu sou um profundo admirador do Guardiola, estudo muito, leio muito sobre, mas não é a minha realidade encontrar o Guardiola na rua, não é a minha realidade encontrar com ele para comer uma pizza e ele me contar sobre o que aconteceu na seleção de 70, sobre o que aconteceu na final do Brasileiro de 92, na final da Copa do Mundo de 2008, de 2004, de 2010, de 2012, sei lá. Esses caras aqui que eu citei são acessíveis a nós. Esses caras aqui têm bagagem e têm coisas para nos ensinar. E aí é o que eu falo hoje. Por que não trazer grandes treinadores para serem também coordenadores técnicos? Ensinar a jovens treinadores, porque eu tive essa experiência com o Jair Pereira na Portuguesa. Eu fui dirigir a Portuguesa e o Jair Pereira ele era o coordenador técnico da Portuguesa. E aí eu ia para o vestiário, dava as instruções, ele não falava nada, não se metia em nada. Mas quando acabava ali o jogo e tal, eu fazia questão de buscar ele em casa, porque nós morávamos próximos, e eu falava para ele, pô, Jair, o senhor vai de carro, eu também, eu faço questão de buscar o senhor aí para a gente ir conversando na ida, ir conversando, voltar conversando. Então, além do nosso período dentro do trabalho, tinha o pré e o pós. Então, eu fazia questão de buscar para quê? Para que ele fosse me dando feedback. Eu ia aprendendo com ele, ele ia falando, eu acho que o que você fez hoje não foi legal. Hoje, pô, você foi muito bem, cara. Aquilo que você falou, aquilo que você fez, encaixou. Então, isso aí, eu acho que existe um gap entre os treinadores que estão mais para o fim da carreira e os que estão iniciando a carreira, e esse gap ele tem que ser compensado de alguma forma. E eu acho que trazendo esses treinadores para próximo desses treinadores jovens que não têm essa experiência que eles tiveram, que não têm ou não tiveram essa vivência que eles tiveram e que eles têm, isso aí vai diminuir muito o gap. E isso aí vai fazer com que os treinadores jovens tenham um crescimento absurdo. Isso aí vai fazer com que eles amadureçam muito. Por quê? Primeiro que esses caras não têm vaidade nenhuma mais. Eles já conquistaram o que eles tinham que conquistar, já conquistaram tudo. São multicampeões, são referências. E hoje, eu tenho certeza que eles ficariam muito contentes em poder contribuir com uma formação. E eu acho que isso aí seria fundamental para o treinador jovem ter profissionais como esses como referência. E para mim, todas as vezes que eu cito o Guardiola, eu cito outros, mas para mim, um cara que me formou, que me deu uma oportunidade que eu aprendi demais foi o Joel, e é um cara assim que é atualizadíssimo. É um cara que você conversa com ele sobre tudo que acontece no futebol, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele entende de tudo e realmente um professor. Eu o chamo de mestre. E é realmente um mestre. É um cara que eu admiro e que
Se eu pudesse estar todos os dias tendo o Joel ao meu lado, eu dando treino, eu indo para os jogos, e ele me orientando, ó, não vai aqui, calma, vai por ali, essa decisão agora não se precipita, não toma essa decisão agora. Isso aí é fundamental, porque isso aí não está no livro. Isso aí você não vai aprender em lugar nenhum. Isso aí você só vai aprender realmente com esses caras. Então, para mim, dentro da minha formação como treinador, eu acho que eu passei por uma faculdade que hoje todo mundo cita Harvard, né, como uma referência, e eu tive uma Harvard comigo aqui, que eu acho que essa foi uma universidade ímpar. Eu acho que essa, para mim, o que eu aprendi com esses caras aí, não é só que nem você citou assim, o que o Guardiola pensa, o que o Guardiola toma de decisão, e o que esses caras têm na cabeça deles. Como o futebol ele é jogado, como o futebol ele é empregado, como o futebol ele é analisado, ele é realmente muito diferente. E quando eu falo diferente, não é para o bem ou para o mal. É uma visão 360 graus do que é o futebol. De você poder analisar por diversos ângulos aquilo que você iria prospectar para a sua carreira. Então, eu falo, né? Não há nada novo no futebol, né? Não tem nada novo no futebol. Tem coisas antigas que estavam esquecidas. Então, às vezes, o próprio Guardiola cita, não, eu uso isso porque a seleção de 70 fazia. Eu uso isso porque a seleção de 82 fazia. Eu cito isso porque o Cruyff fazia lá atrás. Então, não tem nada novo, assim. São coisas que, às vezes, estavam esquecidas e que você traz para num novo modelo e numa nova realidade, num novo cenário. Então, é importante você saber operacionalizar o seu treinamento, você ter didática, você ter tudo isso, mas você ter sabedoria, você ter conhecimento. E uma coisa é você aprender na prática, e outra coisa é você aprender na teoria. E quando você consegue unir teoria e prática, aí é o sonho de todos os mortais ter essa união de teoria e prática. E são poucos que têm esse acesso. Quem tem que aproveitar. Nesse contexto que está comentando, posso citar mais dois, além de ti, por exemplo, o Barbieri, que está bem demais lá no Bragantino, que trilhou esse contexto aí de formação pelo Flamengo também, aí na base e tal. Tem o Zé Ricardo, acho que saiu desse contexto aí também, né? É um lugar rico, né, de formação, assim, o Flamengo, ele não ficou só em atletas que foi vendido para fora, mas de profissionais que tiveram aí caminhando esse caminho, né? O Flamengo, assim, eu não conheço todos os clubes do Brasil, mas dos que eu conheço, assim, um pouquinho mais, o Flamengo é o clube que mais dá oportunidade a todos os profissionais. E quando eu falo todos, são realmente todos. O estagiário que chega lá no sub-10, no sub-11, ele pode ter certeza que na formação dele, se ele procurar desenvolver e ele quiser crescer, ele vai virar treinador de alguma categoria lá na frente, ele vai virar preparador físico de alguma categoria lá na frente, ele vai virar médico, ele vai virar fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, ele vai virar. Porque hoje, no profissional do Flamengo, eu não sei ao todo, mas vamos chutar aqui que sejam 40 membros de comissão técnica. Pelo menos, seguramente, 20 são formados na casa, em diversos setores. Departamento médico, preparação física, área técnica, até na área de administração, tem profissionais que começaram lá há anos atrás comigo, estagiários de diversos setores, e hoje estão em alguns cargos de chefia.
Então o Flamengo é um clube que dá essa oportunidade, e eu falo isso por experiência própria. Eu vejo que eu tenho N amigos que começaram comigo estagiários. Tem um amigo meu que começou comigo estagiário, o Flamengo deu essa oportunidade, e ele hoje é preparador físico do Bayer Leverkusen, lá na Alemanha. E assim, da mesma forma que o Flamengo aproveita, o mercado também absorve esses profissionais. Tem vários profissionais que estão em diversos clubes do Brasil e do mundo que começaram estagiários lá no Flamengo e hoje fazem parte aí do cenário do futebol brasileiro com bastante representatividade. Que legal. Para a gente encerrar, eu queria que tu comentasse com a gente aí 2 momentos, assim, um momento muito difícil na tua carreira, assim, algo que tu lembra, não precisa ser pesquisar muito, assim, mas algum momento, assim, bem difícil que tu lembre na carreira, assim, que tu passou, e pode ser de tomada de decisões, pode ser algum jogo, alguma coisa, e um momento que para ti, assim, que foi um êxtase, que tu vivenciou e falou assim, pá, valeu a pena tudo que eu passei por estar vivendo esse momento, já poderia ter acabado tudo, assim. 2 momentos, assim, para ti importantes. Para mim, o primeiro momento importante foi a primeira vez que eu fui dirigir uma equipe, porque todo mundo quer ser treinador, todo mundo quer estar ali, mas o mais difícil de você chegar ali, assim, são dificuldades mil e dificuldades diferentes, assim. Uma dificuldade primeira é você ter a oportunidade, já é uma dificuldade de você estar ali, porque quando você se prontifica e se coloca a ser treinador, são raros ou é raro aquele gerente ou aquele presidente que quer te dar uma oportunidade porque você não dirigiu lugar nenhum. Então, quem é o cara que vai chegar e vai falar assim, pô, eu vou dar o meu time profissional que custa, não importa quanto, pouco ou muito, numa equipe menor ou maior, o quanto que eu vou dar para esse cara dirigir a minha equipe. Então, essa é uma dificuldade que é braba, que quem está iniciando a carreira aqui sabe do que eu estou falando. Tu bate na porta e o cara não. Tu bate na porta e o cara daqui a pouco. Tu bate na porta e o cara não te atende. Você liga, ele não te retorna. Você manda mensagem e é offline. Então, essa mensagem que você está no mercado, que você quer a primeira oportunidade, é muito difícil. Aí depois você consegue essa oportunidade, mas você não sabe ainda se colocar, porque é a primeira vez que você vai estar ali, é um mercado novo, é uma situação diferente, por mais que você tenha sido auxiliar ali, auxiliar aqui, você não tomou as decisões, você participava das decisões, mas você não tomava as decisões, então você tem que barrar jogador, escalar jogador, se o cara vai machucado ou não vai, e você tem que contratar ou dispensar ou mudar a plataforma de jogo, o sistema. Então são situações que você vai vivendo ali que são turbilhões, que para alguns pode parecer muito simples, ele está num time menor, isso é fácil. Não é fácil. Ele está num time que o clube não disputa nada, disputa assim, o título dele com ele mesmo, de não poder cair de divisão, de não poder perder prestígio, de cada vez brigar por estruturas melhores. Então, e às vezes esses times pequenos, eles têm uns ídolos, né, que não ganharam nada, mas se criou um ídolo lá dentro que tu tem que vencer esse ídolo, que é difícil também, né? Não, E você passa por diversas dificuldades nesse início de carreira. Então, eu acho que a maior dificuldade, as maiores dificuldades minhas foram nessas primeiras vezes. A primeira vez que você vai dirigir, a primeira oportunidade, a primeira vez que você vai dar uma preleção. Eu tinha dado uma preleção uma vez em 2007. Foi a primeira vez que eu dei uma preleção mesmo, foi em 2007. O Joel estava no Flamengo, e aí eu estava como observador técnico. O Joel, poucas pessoas veem a preleção dele, ele não gosta de, além dos jogadores e ele, muitas pessoas, e uma das poucas pessoas que ficavam era eu. E como eu via todos os adversários,
ele chegou para mim, aí um dia ele estava dando a preleção lá, aí ele falou assim, ó, ele viu todo o adversário, ele conhece tudo, fala para eles aí agora tudo do time deles. Só que ele não me avisou isso antes, para me preparar, para eu... Aí fala para eles aí. Aí eu olhei para lá, tava Fábio Luciano, Juan, Léo Moura, Christian, Renato Augusto, tava só um monstro ali. Eu falei, eu vou falar o que para esses caras? Hoje já dizem que eu sou novo em 2022, em 2007, então. Aí eu falei, aí meio com vergonha, mas foi a primeira vez que eu dei essa preleção. E aí você meio que vai se preparando para aquilo, mas são situações muito complicadas, e você mesmo trabalhando depois com atletas que não têm essa mesma representatividade que o Renato ou o Christian ou esse jogo, o Fábio Luciano, tinham naquele momento ali. Mas naquele momento ali que você está com os seus atletas, eles são os mais importantes da sua vida, eles são os mais importantes da sua carreira. Então, eu queria sempre fazer melhor, entregar melhor. Então, eu me preparava muito, me cobrava muito, mas eu só soube mesmo o que é aquilo quando eu realmente eu passei por aquilo. Por mais que você ache que está preparado, você só está preparado realmente depois que você passa pela situação. Até você passar pela situação, você realmente não está preparado. E aí, trazendo para o outro ponto, aí já é em 2019, que, para mim, esses 4 jogos que eu fiz no Flamengo, eu tinha sido interino já no Vasco em 2014, quando o Joel operou, eu dirigi também o Vasco de forma interina, mas foi de uma forma menos intensa, assim, porque o Joel operou, então ele me passava o que ele pensava, era um segmento do pensamento dele, a gente pensava muito parecido, eu já sabia o que ele gostava, então foi uma sequência e tinha um prazo curto, era um período menor. Em 2019, o Abel era o treinador, não tinha nenhuma perspectiva de mudança, estava tudo tranquilo, tudo normal, e de uma hora para outra no treinamento ele não seria mais o treinador e eu teria a incumbência de ficar 21 a 22 dias como técnico, até como foi a chegada do Jorge Jesus depois. Então aqueles 22 dias foram muito intensos para mim ali, porque não havia uma preparação para isso, eu não estava projetando isso na minha cabeça, eu estava ali como assistente para dar o suporte para o Abel da melhor maneira possível, e de uma hora para outra eu fui pego de surpresa e olhando para lá, Gabigol, Arrascaeta, Diego Alves e todos esses grandes jogadores que lá estão e que marcaram uma era dentro do clube. Então, eu passei de estagiário até dirigir uma equipe formidável como aquela. A equipe que eu falo, assim, das que eu trabalhei, a mentalmente mais forte, a de qualidade técnica mais forte, a equipe assim que ela te suga tudo que você tem, porque eles são ávidos por conhecimento, por estarem crescendo, são multicampeões e têm uma humildade absurda, e eles me trataram e me tratam, né, até hoje com carinho, com uma forma assim que quem chega dentro do Flamengo, nesse grupo principalmente aí que eu posso, que é o mais recente, pode ter a certeza que vai chegar e vai ser muito bem tratado, porque os caras são realmente fora de séries. Eles não são craques só dentro de campo, são craques fora de campo. É um conjunto mesmo de grandes jogadores e líderes, cada um com o seu jeito, cada um com a sua característica. Então eu posso dizer que a maior dificuldade é o início, e o êxtase e a maior felicidade foi poder dirigir esses caras, que fosse por um jogo. Se fosse um jogo já seria muito bom, foram 4,
4 que nós ganhamos 3, empatamos 1, não tomamos nenhum gol. Então foram 4 jogos assim para mim inesquecíveis, contra um Corinthians no Maracanã, oitavas de final da Copa do Brasil, um jogo contra o Fortaleza que para mim foi um dos gols que eu vi próximo, mais bonitos na minha vida, que foi a tabela do Arrascaeta com o Gabigol, e o Everton e o Diego. Foi uma jogada que quem não viu, dá uma olhadinha nesse gol aí que vale a pena. E depois um Fla-Flu, que é um sonho de todo carioca, toda criança, é participar de um Fla-Flu e depois encerrar com um jogo contra o CSA em Brasília, que para muitos pode parecer que não é tão importante, mas nós estávamos enfrentando o CSA, que era do Marcelo Cabo, que é um treinador que eu já enfrentava aqui no Rio, e que há coisa de 6 meses atrás, antes daquele jogo, nós estávamos nos enfrentando Resende e Bom Sucesso, e depois a gente estava ali nos encontrando depois um Flamengo e CSA em Brasília. Isso aí, para alguns, pode não ter nenhuma ligação, mas para mim isso é muito importante, encontrar um amigo, um cara que eu respeito, que eu tenho um carinho muito grande, e que nós estávamos nos encontrando numa outra prateleira, numa outra situação, num outro degrau, e isso aí mostra o quanto é possível a gente sair de estagiário e chegar a dirigir uma equipe lá na frente. Então a gente acha que tudo é difícil, e realmente é difícil, mas a gente tem que ter a perspectiva sempre de melhora, e sabendo que lá na frente é possível, e que quando a gente chega lá, vale a pena mesmo, é uma satisfação muito grande a gente poder fechar o olho e falar, pô, cara, eu cheguei até aqui. Eu não andei ainda 50% do que eu quero. Tem muita coisa para eu andar ainda na minha carreira, na minha vida. Mas tudo que eu andei já valeu a pena para chegar até aqui. Eu quero mais, porque eu vi que dá para chegar mais, eu vi que é possível conquistar mais, eu vi que é possível conhecer mais. Então eu quero ainda chegar lá. Então, esses quase 50% que eu cheguei até aqui, eu quero completar os 100% ainda com mais uma caminhada. E esse mês agora eu faço 20 anos de formado em Educação Física, o tempo está passando rápido e cada vez mais eu quero alcançar isso aí logo, porque eu acho que é possível e eu tenho certeza que é possível e que dá para chegar lá na frente e contar mais, não contar histórias, mas contar momentos, contar situações que nós passamos e que nos levaram a um degrau acima. Marcelo, eu quero te agradecer. Tu tem assunto aí que, se a gente quisesse, dá para fazer um vídeo para cada ano teu de trabalho, porque são histórias com treinadores renomados, histórias importantes, né? E histórias que fazem parte não da tua história, mas da história do futebol brasileiro, né? Só esses técnicos que tu comentou aí estão na lista, eu acho que de todo mundo, dos técnicos mais conhecidos, e tu te oferecer tranquilamente para conversar com a gente é motivo de gratidão para mim. Assim, muito obrigado por tá dando essa oportunidade para mim. E, cara, que tenham muitas outras histórias na frente, muitos outros momentos aí na tua carreira. Que Deus abençoe para que outras portas se abram aí, que em breve a gente possa estar vendo o Marcelo trilhando e voando em lugares mais altos, né? Muito obrigado aí. Eu peço que deixe dicas, mas porque eu não consegui encontrar a palavra certa ainda, mas que tu deixe alguma palavra aí para quem está desejando trilhar esse caminho que tu trilhou e que a gente está trilhando dentro do futebol, dentro do estudo, mas algo que assim tu percebeu na tua caminhada e que tu possa deixar aí para essa galera que tem esse sonho, que às vezes parece tão distante, parece que bate aquelas dúvidas se deve continuar ou não. O que tu poderia dizer para essa galera que está nos ouvindo aí? Cara, eu sempre falo assim, a gente não deve ter pressa
nem quando está aprendendo e nem quando está ensinando. A gente não tem que ter pressa. As coisas vão acontecer. O que a gente não pode deixar é de acreditar. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Os nossos sonhos, eles são possíveis. Agora, as dificuldades, elas existem. E eu sempre falo em algumas lives, algumas coisas, a gente, às vezes, por ser jovem, ou por ser de uma comunidade, ou por ter dificuldades financeiras, ou até por questões raciais, por ser negro, às vezes a gente cria barreiras. E ao invés de criar traumas, a gente precisa criar anticorpos, cara. A gente precisa criar força. A gente precisa buscar, a gente precisa acreditar. E acreditar não que é só possível, acreditar em nós. Acreditar na força que nós temos. Nós, como seres humanos, a gente é muito forte, só que a gente só sabe a força que a gente tem na hora que a gente está desesperado. Na hora que está chegando no fundo do poço, aí você vê que você tem força realmente. Por que você não acreditar em você desde o início? E por que você não apostar? Eu, se tivesse $1 bilhão, eu apostaria tudo em mim, cara. Porque eu sei do que eu posso fazer. Eu não vou apostar na Mega Sena porque a chance dali é pouca. Mas em mim eu tenho certeza que as chances elas são enormes, porque eu confio em mim, eu acredito em mim. Eu sei que dá para chegar. Então, a mensagem que eu gostaria sempre que eu gosto sempre de passar é essa. Se tem que apostar em alguém, aposta em você, cara. Acredita em você. Pô, o que eu tenho que fazer de melhor? Eu leio pouco, eu vou ler mais. Eu estudo pouco, eu vou estudar mais. Se eu sou atleta, eu treino pouco, eu vou treinar mais. Se eu me alimento mal, eu vou me alimentar melhor. Se eu bebo pouca água, eu vou me hidratar melhor. Cara, tudo é possível melhorar. Às vezes a gente não tem noção do que pode melhorar, mas tem um cara do lado, que nem eu falei, é o coordenador, é o cara ali do lado, é o treinador. Pô, cara, melhora nisso. E humildade para aprender. A gente não sabe tudo. A gente vai morrer aprendendo. Cada um de nós aqui vai morrer aprendendo, não vai morrer sabendo tudo. Então, o que o outro falar, analisa, escuta e toma decisão. Pô, realmente, posso melhorar nisso. Pô, realmente, eu sou... A gente, eu vou falando, eu vou lembrando de outras coisas. A gente tem que saber... A gente tem que saber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos e o que a gente precisa melhorar. O que eu tenho de força, o que eu tenho de fraco, o que eu preciso melhorar. Então, à medida que a gente vai passando, a gente vai ficando mais experiente, a gente vai tendo menos pressa, mas a gente não deixa nunca de caminhar. A gente sempre só não pode estacionar. Você pode até diminuir a velocidade, mas você não pode parar. Então, ao longo do tempo, eu coloquei isso. Eu fiz um curso de coaching também, e isso me ajudou bastante assim, a ter uma mentalidade de ver por outros ângulos, como diz lá o narrador, lá por todos os ângulos. Então isso aí faz com que eu veja o futebol por todos os ângulos. Então eu cada vez mais eu foco muito no meu objetivo. Então eu coloquei como uma das minhas metas o mercado sul-americano. Eu acho que o mercado sul-americano é um mercado bom. Pouca gente dá atenção a esse mercado. Então, eu acho que a gente tem que buscar os objetivos, eu acho que a gente tem que buscar cada um dentro da sua possibilidade, fazer o seu melhor hoje. O meu melhor hoje não é o meu melhor de ontem, não vai ser o meu melhor de amanhã. Amanhã eu vou fazer muito melhor. E isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, com a experiência, com esses caras, que esses 27 aí, eu fui aprendendo um pouquinho, e com os outros 2.000 que eu não conheço, que eu não trabalhei, mas que eu vou lendo, estudando e observando, eu vou aprendendo, e eu acho que a gente não pode deixar nunca de aprender e de querer ser melhor. E você buscando isso, com certeza você vai alcançar coisas positivas lá na frente. Cara, muito obrigado. Obrigado você que assistiu até aqui. Esse assunto foi bem interessante, deve ter segurado você por mais tempo. E até o próximo vídeo, próxima semana. Nossa ideia é realmente contar o caminho que cada um trilhou, porque eu tenho certeza que isso
em algum momento da nossa caminhada é importante ouvir o que outros passaram, que isso nos motiva, nos estimula. Então, obrigado, até a próxima semana aí. Marcelo, um abração e muito obrigado. Um abraço. Espero que eu tenha conseguido atingir um coração que seja. Se a gente tiver conseguido encorajar e ajudar um coração que seja, já valeu muito a pena a gente ter batido esse papo aqui, porque como formador, como professor, o que eu mais quero é poder ajudar pessoas e melhorar pessoas. Então, se a gente puder ajudar alguém sempre com palavras de incentivo e também mostrando na prática que é possível, isso aí nos deixa muito feliz e orgulhoso. Então, eu que te agradeço o convite, por ter participado aqui. Muito obrigado, espero participar outras vezes e todas as vezes que você me solicitar aqui a minha participação, estarei presente com o maior prazer. Muito obrigado aí a todos, muito obrigado a você, Ricardo. Abraço então a todos e com certeza vai ser chamado outras vezes aí, que tem muito para compartilhar conosco. Um abraço, gente, até a próxima semana aí com mais uma história sendo contada naquilo que nos move a paixão que é o futebol. Um abração.